Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Você que me acompanha agora pelas redes sociais, eu espero que você esteja bem. Hoje é dia 24, sexta-feira, 24 de abril de 2026. Estamos ao vivo aqui e agradeço a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Também quero agradecer a você que está me acompanhando e também tem interesse pela verdade. O meu objetivo através dessa live, que é mais uma live com um assunto extremamente polêmico, delicado, grave, mas é importante que as pessoas tenham acesso a essa informação. Infelizmente, muita gente não tem a noção do que acontece nos bastidores da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, e eu me coloco como esse porta-voz para que as pessoas tenham acesso à verdade com base em fatos, com base em documentos, com base em investigações, com base em matérias jornalísticas. Aqui não tem nenhum conteúdo mentiroso. Nesses anos, quase 10 anos que eu estou nas redes sociais, eu nunca divulguei nada que fosse mentiroso ou fake news, até porque não existia esse negócio de fake news. Agora começaram a criar essas mentiras chamadas fake news nas redes sociais, que não é correto fazer a divulgação de nada disso. Inclusive, eu sou o primeiro a desmentir quando vem notícias falando de situações ligadas a Edir Macedo que não tem nada a ver. O nosso objetivo não é difamá-lo. Eu não quero difamá-lo nem caluniá-lo, mas expor aquilo que ele e o seu grupo religioso, político, financeiro, jurídico, midiático, escondem das pessoas. Como, por exemplo, a informação que é o título dessa live. Hoje eu vou falar sobre as 7 maiores polêmicas envolvendo o hospital do Bispo Macedo. Então, se você tem interesse pela verdade, se você quer realmente entender o que é a verdade, porque a verdade não é do meu canal, não é algo exclusivo do canal Davi Vieira. A verdade é Cristo. Ele é soberano. A verdade é única. Não existem duas verdades. Ou alguém está mentindo ou alguém está falando a verdade. Não existe esse negócio de duas verdades. Ou uma pessoa está mentindo ou ela está falando a verdade. E eu tenho um compromisso com as pessoas de investigar, de trazer tudo à tona. Seja bem-vindo ao canal Davi Vieira. Eu sou um ex-pastor da Igreja Universal, hoje sou um jornalista independente, e eu quero dizer, antes de começar essa live, eu quero me dirigir a todo o grupo empresarial Life Saúde e também ao Hospital Moriá, que o canal está totalmente aberto para que vocês possam, através de um representante legal, trazer os esclarecimentos de tudo que eu vou falar aqui hoje. Então, se vocês me enviarem através de e-mail, o meu e-mail é jornalistadavivieira@yahoo.com. Você vai mandar a sua nota oficial ou através de um telefone, pode ligar para mim diretamente. Meu WhatsApp está na descrição. Você vai entrar em contato comigo, os representantes legais, e eu vou trazer a nota de esclarecimento de vocês. Porque o que eu estou fazendo aqui é um trabalho jornalístico. Apesar de que, no final, eu vou dar minha opinião. Eu tenho o direito de dar minha opinião, até porque eu conheço a Universal. A minha família conhece a Universal há mais de 40 anos. Como um pastor da Igreja Universal, que eu tentei ser, porque na Universal não existe pastor. Existe arrecadador de oferta. Existe aqueles que estão aprendendo a ser os peões do Edir Macedo. Eu não quis isso, eu não aceitei isso para a minha vida. O Bispo Macedo disse que o pastor que sai é pilantra, é vagabundo, é sem vergonha. Sem vergonha é ele. Ele é pilantra, ele é sem vergonha, ele é vagabundo. Se ele chama pastores que saíram de vagabundo, vagabundo é você, Macedo. Você é vagabundo. Estou há 8 anos colocando os teus áudios, você que está doente, extremamente doente, você confessou a sua doença, inclusive falou de médicos, que você não confia em médicos, mas você tem o seu próprio hospital. E o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, na sua grande maioria, depende de SUS, depende de serviço público, enquanto você
tem seu próprio hospital. Então, hoje a gente vai falar sobre essas polêmicas. Quero agradecer você que está comigo aqui ao vivo. Deixe seu like, você que está aqui, compartilha, dê seu joinha, vai compartilhando o máximo possível, que vamos trazer assuntos muito, muito, muito polêmicos aqui, gente. Muito polêmicos, mas verdadeiros, tá bom? Valeu, pessoal que está comigo aqui ao vivo. Valeu! Um abraço para vocês aí. Muito carinho com todos vocês. Eu quero deixar claro aqui que, como eu falei para vocês, talvez este seja o meu último ano no YouTube. As pessoas que me acompanham nesses anos sabem da luta que é, do trabalho que é trazer essas notícias. Não é fácil. Aqui não é um canal de entretenimento. Eu, infelizmente, às vezes tenho que falar algumas palavras difíceis, mas o YouTube acaba cortando o alcance. Aqui eu não existe aqui não é um assunto de comédia, entretenimento, jogos, cinema, nada disso. O meu conteúdo aqui é falando de pessoas reais que tiveram experiências, principalmente na Universal. Traumas, foram enganadas, iludidas, ex-pastores obrigados a fazer vasectomia, o enriquecimento ilícito do Bispo Macedo, como ele se tornou banqueiro, dono de hospital. É um trabalho muito difícil. A gente praticamente faz tudo sozinho e com o apoio de poucas pessoas. Se você deseja apoiar o trabalho do meu canal, vai na descrição do YouTube, vai lá, ou então no meu canal do Instagram, na minha página, e lá você vai ver como você pode apoiar o nosso trabalho de maneira voluntária para que a gente continue avançando com esse trabalho. Porque realmente é muito cansativo, não é fácil. Já coloquei muita coisa, muita entrevista, muito depoimento, e a gente vem trabalhando para tentar levar a verdade nesse ano, que é um ano eleitoral, um ano muito importante. Então, hoje eu vou falar sobre 7 pontos. O primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é como foi a inauguração do Hospital do Bispo Edir Macedo, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, eu tenho aqui um site que eu vou acessar agora. A gente vai acessar aqui o site que tem essa informação. Qualquer pessoa pode acessar o PPT Saúde, PPTA Saúde, que é o site de saúde e tecnologia. Tem aqui a informação da inauguração do Hospital do Bispo Macedo. Aqui, ó, o Hospital Moriá do grupo da Universal é inaugurado em São Paulo. O Hospital Moriá, ele foi inaugurado em São Paulo com uma estrutura muito, muito robusta. É considerado um dos hospitais mais caros e mais modernos da América Latina, se não for o mais moderno. E está aqui, ó. A Life Empresarial Saúde é o grupo, é o plano de saúde da Universal. A Universal, o Bispo Edir Macedo, a sua holding de empresas, tem mais de 100 empresas. E uma dessas empresas é a Life Empresarial Saúde, que faz parte do grupo. E tem alguns bispos que são sócios. Bispos da Igreja Universal que são sócios. Por exemplo, aí nós temos o bispo Adilson Silva. O bispo Adilson Silva, ele é sócio do hospital. Nós tivemos uma pequena interrupção aqui no YouTube. Deixa eu ver se voltou aqui. Tá tudo bem aí? Deixa eu ver se o pessoal conseguiu pegar, se teve alguma queda, alguma coisa. Não, né? Tá tudo bem. Ok. Então, voltando aqui, o bispo Adilson Silva é um dos empresários mais ricos da Igreja Universal. E ele também é sócio de muitas clínicas e de muita coisa ligada à Live Empresarial Saúde. E o povo da Universal não sabe disso. Deixa eu ler aqui para a gente poder entender. A Live Empresarial inaugurou nesta terça-feira, dia 7 de abril, foi no mês de abril, o Hospital Moriá, primeiro hospital da rede própria da operadora. O valor do investimento é de 105 milhões de reais. Inclui equipamentos e reforma do novo prédio. Localizado em Moema, bairro da Zona Sul da capital paulista, o hospital ocupa a antiga sede da Rede Record e, assim como a operadora, pertence ao mesmo grupo de empresas da Igreja Universal do Bispo Edir Macedo. Então, o Hospital Moriá faz parte de uma das empresas ligadas ao grupo da Universal. Vale lembrar que obreiros da Universal não têm acesso ao hospital, só se pagarem. Uma simples consulta no Hospital Moriá custa mais de R$700. Qualquer pessoa
pode ligar para o hospital e lá ela vai ter essa informação. Eu já fiz isso ao vivo, já liguei para o Hospital Memorial ao vivo, não vou fazer isso agora, mas eu já fiz. Está aqui, ó. A entidade tem foco em alta complexidade, sobretudo em procedimentos cirúrgicos e nas especialidades de cardiologia, ortopedia e neurologia. Daqui a pouco vou falar algumas polêmicas relacionadas à cardiologia e, a partir do dia 1º de maio, vai vir uma nova polêmica para o Hospital Moriá. Eu vou abordar isso daqui a pouquinho. Aí está aqui, ó. Sua estrutura é composta por 5 salas cirúrgicas, sendo uma delas híbrida, 52 leitos, 31 deles são eletivos, 11 de UTI e 10 leitos no pronto atendimento, além de 6 salas para consultas eletivas. A perspectiva é que ocorram 5.000 atendimentos e cerca de 450 cirurgias por mês, quando o hospital atingir 100% de sua operação. Todo negócio que o Macedo vê que é interessante para ele consegue. O Bispo Macedo conseguiu uma emissora de televisão, que está no nome dele. Ele trouxe Campeonato Brasileiro para a Record, trouxe reality shows para a TV Record. Inclusive, ele contratou o Boninho para ser diretor do próximo reality show que ele vai fazer. Então, tudo aquilo que ele criticava, tudo aquilo que ele dizia ser inadequado, demoníaco, a emissora manipuladora, que era a TV Globo na época, que ele chamava a Globo de monopólio, a Record, hoje, ela faz a mesma coisa, se não pior. E também ele tem o seu próprio hospital. Então tá aqui, ó. Aí nesse site fala sobre o modelo de atenção. Estima-se que a área da medicina diagnóstica do Einstein fature entre serviços próprios e de parceria com terceiros, como o do Moriá, cerca de 500 milhões de reais. É um negócio muito lucrativo. No Brasil, o plano de saúde é muito lucrativo. Inclusive, no período da pandemia, foi o período em que o Hospital Moriá mais cresceu. Enquanto os demais planos, as pessoas estavam cancelando os planos de saúde, que ninguém estava trabalhando, o Hospital Moriá continuava recebendo dinheiro vindo de pessoas, principalmente pastores, porque na Igreja Universal, os pastores são obrigados a ter o plano de saúde da Universal, o Live Empresarial Saúde. A Live Empresarial Saúde é uma obrigação dentro da Igreja Universal. E detalhe, além de ser um serviço de péssima qualidade, porque eles não têm acesso a muita coisa, se você não sabe, se uma esposa de pastor, que é o que eu vou falar daqui a pouco aqui, engravidar, ela vai encontrar o maior inferno na Terra para fazer atendimento no hospital, no plano de saúde da Universal, porque eles desestimulam isso. Eles não incentivam, eles não encorajam. O próprio Edir Macedo confessou publicamente que ele é a favor que a mãe mate a criança no ventre. Então, quem apoia o Bispo Macedo, seja pastor, seja bispo, seja qualquer um que se chame de evangélico, tem algum problema. Ou não lê a Bíblia, ou tem pensamentos narcisistas como ele, ou tem algum distúrbio, não sei. Cada um vai, ou então porque quer, porque gosta. Tem gente que tem apreço e tem aproximação com pessoas cruéis e perversas. Talvez seja o pensamento de quem apoia o Edir Macedo quando se sabe o que ele faz. Tem gente que não tem ideia disso, não tem noção disso. Então, é importantíssimo dizer para vocês que o plano de saúde da Universal, Live Empresarial Saúde, ele tem um péssimo atendimento. Isso eu falo porque são anos trabalhando com isso. Antes do plano da Igreja Universal, tinha um chamado ABP, que era uma espécie de associação de médicos que cuidava dos pastores. Depois que entrou a Live, piorou tudo. E se o pastor começar a ir para médico, fazer consulta, ele é mal visto. Tem muitas esposas de pastores que estão doentes, estão gravemente doentes e estão passando por situações extremas na Universal. Mas depois eu falo sobre isso aí. Então, a primeira coisa é isso aqui, ó. Inclusive, lá no meu Instagram, se você puder acompanhar lá, eu coloquei uma imagem interessante, que eu falo dessa polêmica lá no meu Instagram, ó, do luxo às denúncias. Eu coloquei uma imagem bem interessante da inauguração, onde nessa imagem, a imagem da Lespe, mostra ali
o Jean Madeira, que já faleceu, Marcos Pereira, que tem outros bispos da Igreja Universal, na inauguração. Então, a inauguração foi algo marcante para eles. O Hospital do Bispo Edir Macedo para ricos. Um hospital que é de alto padrão para atendimento de funcionários da Record, pessoas que querem excelência no atendimento. Mas será que os obreiros da Igreja Universal estão tendo excelência no seu atendimento? É a pergunta que fica, né? Vamos agora à segunda polêmica, que essa daqui também é forte, gente. Isso aqui é coisa pesada. Eu acho que as polêmicas vão aumentar cada vez que eu vou passando aqui. Com certeza. Então, a gente vai falar agora sobre... Eu vou botar aqui, vou clicar aqui nesse link aqui. A gente vai falar agora sobre a internação do Edir Macedo. Aquilo ali foi a maior patifaria do mundo. A maior patifaria da Terra foi a internação do Macedo. Por quê? O Edir Macedo, ele nunca vai mostrar que ele está debilitado. A imagem de um líder debilitado é ruim. Ele tem que sempre passar a imagem que ele está bem, que ele está saudável, que ele está forte. É isso que ele sempre quis mostrar, que apesar da sua alta idade, da sua idade avançada, que ele está com uma saúde de ferro. Mas nunca foi assim. Edir Macedo fez cirurgias, já fez cirurgias, operou a vesícula, ele mesmo falou que complicou muito a vida dele, fez cirurgia no pâncreas, então ele fez cirurgias durante a vida dele, porque ele bebe muito, então como ele consome muita bebida alcoólica, o Edir Macedo ele bebe cerveja, ele bebe vinho, ele é muito dedicado nessa prática do álcool. Não é à toa que muitos bispos são alcoólatras e a maioria dos pastores sabem que isso é verdade, bebem demais, lá nos altares fazem correntes de libertação, a cura dos vícios que chamam agora, né? Mas nos bastidores, bispos são alcoólatras. São extremamente alcoólatras, coisa que ele já confessou publicamente e eu trouxe aqui para vocês em primeira mão. Na verdade, alguns bispos antigos chegaram a denunciar e eu trouxe para vocês alguns áudios dele, inclusive confessando que bebe cerveja. E é uma coisa que recentemente surgiu um escândalo, porque surpreenderam bispos bebendo em vários lugares e o Macedo falou para o bispo, se quiser beber, beba sem escandalizar. Beba sem escandalizar. Mas quando ele foi internado, o que é interessante é a maneira como ele não quis que as pessoas soubessem. E na época, olha só que interessante, o Erlan Bastos, eu acho que o Erlan tá até na Record, se não me engano. Eu acho que o Erlan Bastos tá até na Record. O Erlan Bastos, olha aqui, ó, essa matéria que saiu no Brasil 247 é bem interessante. Ó. Edir Macedo estaria internado em São Paulo com o coronavírus. Se lembra do coronavírus? Que ele falou que era o demônio, que era Satanás. Não se preocupe com o coronavírus. Isso é uma coisa do diabo. Você tem que continuar indo para o templo. Porque se o Edir Macedo proibisse ou impedisse que as pessoas fossem ao templo, o dinheiro não ia entrar como entra. Porque dentro do templo da Igreja Universal, o pastor manipula as pessoas. Ele manda a pessoa dar tudo, fazer desafio na hora, pega o que você tem na carteira e dá agora, pega o teu relógio, pega a tua aliança. E como é que ele vai fazer isso com a pessoa de casa? Tanto na pandemia, inclusive há muitas denúncias a respeito disso, de templos da Igreja Universal que estavam abertos no período em que as pessoas estavam morrendo por conta do surto que teve no mundo todo. Mas para eles não estão nem aí, eles querem que a pessoa vá porque o altar é sagrado. Para eles, o altar de pedra, existe o solo sagrado, que é uma heresia. Eles tornam as pessoas idólatras para a pessoa ficar dependente do altar e ter que levar o dinheiro. Então, só que quando ele foi internado, olha aqui, Edir Macedo estaria internado, a informação foi divulgada pelo jornalista Erlan Bastos, que já circula entre jornalistas da Record. Edir Macedo estaria internado no Moriá, sob o pseudônimo de Josué. Não tem isso ainda. Ele, quando foi internado, mandou colocar o nome dele de Josué para não identificar ele. Quer dizer, na minha opinião, o Edir Macedo é um covarde, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele pegou o coronavírus. Ele pegou o coronavírus, inclusive ele foi vacinado também.
Tem vídeo dele tomando vacina. Mas ele tinha chamado o coronavírus de demônio, de diabo, de sei lá, de satanás. Aí tá aqui a matéria. Ele entrou no hospital, olha aqui, ó. Aí ele aí, ó. Macedão. A informação foi inicialmente vinculada pelo jornalista Erlan Bastos, da Rede Meio Norte. Ele informa que Macedo estaria internado no Hospital Moriá, em São Paulo, utilizando o nome de Josué. Então, o Macedo utilizou o nome de Josué. Ele utilizou o nome de Josué. Está dando aqui uns pequenos picos aqui, mas não tem problema. Eu posso abrir aqui no telefone celular. Se estiver tendo problema aqui na nossa tela, eu vou abrir aqui no telefone celular. O importante é que vocês estejam me assistindo. Espero que vocês estejam me vendo aí. Pessoal que puder me dar um feedback, quem estiver me assistindo no YouTube, porque aqui no computador a gente está tendo alguns pequenos problemas aqui, parece de conexão, que eu fiz uma limpeza na fonte e está saindo de contato aqui. Às vezes some o contato. Eu estou vendo aqui o pessoal está me acompanhando. Obrigado aí, a Regiane, querida amiga. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, valeu pela força aí. A Regiane está sempre ajudando o trabalho do canal. Ela sempre está colaborando com a gente, sempre apoiando aqui, valeu. Estou tendo um mau contato aqui, pessoal. Inclusive, eu quero convidar você que conhece meu trabalho. Davi, como é que eu faço para lhe ajudar? Se você puder me enviar um HD de 4 teras, você já me ajuda. Eu preciso mesmo de um HD de 4 teras. Davi, como é que eu faço para te enviar um HD? Para te ajudar com uma câmera, com um acessório? É só você entrar em contato comigo, isso já me ajudaria muito. Um HD de 4 teras original para eu armazenar fotos, vídeos, documentos, que a gente vem trabalhando, tá bom? Então, quem puder me ajudar, eu agradeço, tá, pessoal? Um HD de 4 teras eu preciso muito. Realmente aqui, eu tive um probleminha na minha tela aqui, mas eu vou continuar a partir daqui, não tem problema, tá, pessoal? Depois a gente dá um jeito para a gente poder fazer a nossa conexão. Mas, continuando aqui, ele foi internado com o nome de Josué. Por que ele foi internado com o nome de Josué? Para ninguém saber que é o bispo Macedo que está dando entrada no hospital. Coitado. Não podem saber que o doutor em teologia, que fraudou o diploma, está dando entrada no hospital. Tadinho. Tem uma outra situação também interessante. Foi a série que a Record produziu sobre o próprio hospital do Edir Macedo. Aquela série O Hospital foi produzida para justamente promover o hospital do Edir Macedo. O terceiro ponto que eu quero entrar é justamente nisso. A Record produziu um conteúdo gravado dentro do hospital do Bispo Macedo para justamente promover o hospital. Então, na própria TV Record, eles colocaram o hospital do Edir Macedo lá e está lá o obreiro precisando fazer tratamento, o obreiro assistindo lá a Record, fizeram a matéria dentro do hospital para mostrar a estrutura do hospital, usando a Record, que foi comprada com dinheiro da Fogueira Santa e também do narcotráfico. Para você que não sabe, pastores da Universal foram para a Colômbia, trouxeram diamantes, dólares, eu entrevistei um deles. E não foi qualquer um. Eu fiz 8 horas de gravação com Carlos Magno de Miranda, que foi aquele que gravou o Edir Macedo lá na Bahia, falando da Odesse, lembra? Então, ele foi lá para a Colômbia para buscar dinheiro de um narcotraficante que foi usado na compra da TV Record, que hoje bota reality show, bota futebol e botou, claro, as empresas ligadas ao grupo do Bispo Macedo. Muitos dos testemunhos, às vezes você está vendo ali a Universal botando aquele empresário, aquele mega empresário, falando a respeito de como ele conquistou. Pesquisa direitinho a vida dessa pessoa. Pesquisa direitinho para você ver quem é essa pessoa. Aí você vai entender o contexto do que eu estou falando. Bem, agora eu vou entrar no quarto, porque para mim agora vai piorar. A gente vai começar a ter opiniões mais críticas, mais severas. Eu vou entrar aqui no vídeo 4. Número 4. Isso para mim é terrível. Gente, aquilo ali foi bizarro. Aquilo ali foi ridículo. Aquilo ali foi de uma patifaria que não tem tamanho. Os 16 minutos que o Adilson Silva diz ter morrido. Gente, aquilo ali foi demais. Eu acompanhei o caso todo desde o início, quem me conhece sabe. Quando o Adilson Silva
sofreu a parada cardíaca, eu recebi a informação na hora. Eu noticiei desde o primeiro momento, a Igreja Universal torceu para ele morrer. A liderança, Renato Cardoso, estava torcendo para ele morrer, porque quando ele foi internado, me parece que ficou 3 a 4 dias sem a Igreja Universal dar uma nota oficial. Eles não deram uma nota oficial esperando o Adilson Silva morrer. E depois, o Renato Cardoso fez aquele vídeo patético em que ele colocou o Adilson Silva na frente de todo mundo, está no YouTube isso, no YouTube da Igreja Universal, 16 minutos morto. O que eles fizeram? Pegaram médicos cardiologistas do Hospital do Bispo Macedo para fazer depoimento. Eles fizeram depoimentos falando como foi o período em que o Adilson Silva esteve no hospital. Mas eu queria perguntar para os médicos do Hospital Moriá, a doutora, eu esqueci o nome dela agora, e o doutor cardiologista também, eu queria perguntar para eles, eu queria fazer essa pergunta para eles. Vocês confirmam que o bispo Adilson Silva ficou morto por 16 minutos? É uma pena que eu não tenho o nome deles aqui agora. É uma pena. É uma pena que eu não tenho o nome deles aqui, porque no dia 22 de junho de 2025 foi exibido esse vídeo lá no YouTube e a doutora Roberta Azzolini e o doutor Guilherme Sangirardi, eles apareceram no vídeo falando como é que foi o momento em que o Adilson entrou, aquela coisa. Eu já sabia de tudo, pessoal. Eu já sabia de tudo. Eu estava divulgando antes da Universal divulgar. Porque na cabeça do Renato, de repente, vamos esperar ele morrer, porque a gente não pode falar que o bispo Adilson teve uma parada cardíaca. Eles não gostam de falar tragédias. Eles gostam de trazer só vitória para as pessoas, só notícia boa, só coisa boa. Como falaram do Edir Macedo, que o bispo Macedo venceu a Covid. Mentirosos. Venceu uma ova, porque ele tomou vacina. Então, quando ele deu entrada lá, que estava lutando pela vida, esses 2 médicos cardiologistas, fora o outro lá da UPA, que eu não vou falar dele, mas esses 2 médicos cardiologistas do Hospital do Bispo Macedo, eu gostaria que eles viessem a público para saber se realmente eles colocam o CRM deles, eles assinam embaixo que Adilson Silva esteve morto 16 minutos, porque essa é a propaganda do vídeo que vocês fizeram. Vocês estão num vídeo da Universal, que a Universal afirma que ele esteve morto 16 minutos. Eu falei muitas vezes, se o Adilson Silva, que é um dos maiores empresários da Igreja Universal, para você ter uma ideia, toda a segurança, a empresa de segurança que protege as catedrais e o Templo de Salomão, o bispo Adilson Silva é sócio dessas empresas, da Centurião. Então, ele é um bispo muito importante na hierarquia. É o terceiro nome no Templo de Salomão, se eu estiver enganado. É o terceiro nome. Então, quando o Adilson estava lá entre a vida e a morte, esses médicos falaram lá que ele passou pelo procedimento, mas vocês, a doutora Roberta e o doutor Guilherme confirmam que ele ficou morto? Vocês confirmam que ele esteve morto por 16 minutos? Vocês vão colocar seu CRM em jogo? Vocês afirmam isso? Eu gostaria muito que vocês viessem a público para confirmar se realmente ele esteve morto, porque o Adilson Silva lançou um livro sobre isso. Chegou a lançar um livro para enganar as pessoas, porque eles precisavam reavivar a fé de seus devotos. Eles precisavam lançar uma nova campanha. Toda vez que a Universal vem com uma enganação, eles têm que vir com alguma coisa muito grande. E por que não um bispo que ressuscitou dentre os mortos? O próprio Renato Cardoso, no dia que ele gravou esse vídeo patético, chamou Adilson, vem para fora, fazendo alusão a Lázaro. Ele não ressuscitou coisa nenhuma. Ele nem morreu. Se o Adilson Silva tivesse morrido, segundo os parâmetros que eles vivem, com certeza ele teria sido pego pelos portadores da morte e levado para o inferno. Porque falsos pastores que enganam as pessoas, que fazem rituais que não tem nada a ver com a Bíblia, o destino deles é o lago de fogo, segundo a minha crença. Então,
foi a maior patifaria do ano. A maior patifaria de 2025 foi essa suposta ressurreição de Adilson Silva. E o Hospital Moriá está envolvido nisso. Os médicos do Hospital Moriá teriam que vir a público se explicar. Vocês realmente confirmaram que ele morreu por 16 minutos? Porque se vocês confirmaram isso, cadê as provas? Cadê o laudo médico que ele estava morto 16 minutos? Onde está o laudo médico disso? Eu não duvido do poder de Deus. Eu não estou duvidando que Deus seja poderoso para levantar da sepultura quem ele quiser. Mas no caso do Adilson Silva, foi uma brincadeira de mau gosto, foi uma palhaçada. Porque quando ele caiu lá, desacordado no campo de futebol, a Universal ficou 3 dias sem divulgar para os seus membros que ele tinha passado mal. Estavam esperando para ele morrer, estavam torcendo para isso. O que me deixa espantado é o discurso da esposa do Adilson Silva. Um discurso típico de uma pessoa fanática pela Universal. Chegou a dizer que não aceitou, que se revoltou com Deus, sei lá o que ela falou lá. Quer dizer, as pessoas elas perdem a noção. E o Renato foi outro também, que falou que quando soube, levantou da cama, demonstrando uma total preocupação com o suposto amigo. Preocupação nada. Ele não está nem aí para ele. Não estava nem aí. Morreu, bota outro no lugar. Bota outro no lugar. E agora eu quero falar de outro caso também aqui, pessoal. Esse caso que eu quero falar aqui é um caso extremamente sério. Infelizmente, aqui a minha TV aqui, ela deu um probleminha aqui no meu HDMI. O HDMI dela não está legal. Eu queria que pudesse mostrar aqui a imagem aqui. É uma pena que eu não tenho como mostrar a imagem aqui para vocês. Infelizmente, não tem como mostrar. Às vezes a televisão está pelo menos ligada aqui, que estamos ao vivo. Eu queria poder mostrar a imagem para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não vai quebrar, não. Pelo amor de Deus, televisão. Pelo amor do Pai e do Filho. Tá aqui, ó. Voltou. Gente, não é mole, não. Tá aqui, a televisão voltou. Que bom. Então, ó, tem outro caso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse caso é um caso grave. Esse caso aqui, eu entrevistei essa ex-esposa de pastor. Tentaram matar ela. Tentaram matar ela. Aconteceu um erro médico. Davi, quem tentou matar ela? Você vai entender a história agora. Vamos lá. É escândalo envolvendo o hospital do Bispo Macedo. Primeiro, houve um erro médico no Hospital Moriá. Houve um erro médico no Hospital Moriá. Erro médico. Teve um erro médico no Hospital Moriá. Botaram uma válvula na cabeça dela sem precisar. É inacreditável. Tentaram matar ela. Não vou dizer que foi no Hospital Moriá. Não posso afirmar que tentaram matar ela no Hospital Moriá. Não é o que eu estou querendo afirmar. Mas houve um erro médico. Grave, grave. O que fizeram? Olha só como é que é a astúcia demoníaca do Renato Cardoso e do Alan Sena, do bispo Alan Sena. Bispo da Igreja Universal. O que eles fizeram? Aconteceu um erro médico no Hospital Moriá. Está tudo em processo, está tudo na justiça que eu estou falando para vocês. Esse caso está na justiça. Eu entrevistei ela no meu canal, procure no meu canal. Está a entrevista dela, da Edila, no meu canal. Caso não esteja, eu vou recolocar novamente, porque eu precisei remover alguns conteúdos, mas eu lanço novamente. E no Instagram está lá, ó. E, inclusive, a fala dela está lá. Ela foi mandada para São Paulo porque estava morrendo no estado onde ela estava. Mandaram ela para lá e houve um erro médico no Hospital Moriá. Quando ela voltou para sua cidade, o bispo mandou que ela fosse para o Acre. Ela precisava de um tratamento, de uma regulação ali na válvula da cabeça, e lá no Acre não tinha, na ocasião, estrutura para receber ela. Não tinha estrutura para que ela pudesse fazer o tratamento ou a manutenção dessa válvula dentro da cabeça. E eles sabiam disso. Ele sabia disso. Renato Cardoso mandou ela para morrer no Acre. Como muitos pastores e bispos que fazem isso com eles. Manda o cara para longe, o cara começa a apresentar sintomas de doença e eles começam a destratar a pessoa. Até que a pessoa venha a óbito, como aconteceu na Bolívia, e eu trouxe para o Brasil com exclusividade o caso do menino, do pastor lá, que teve o surto e se jogou lá da antena e morreu.
A própria esposa dele filmou ele em surto e uma emissora lá na Bolívia gravou e eu trouxe a matéria para o Brasil. Querendo ou não, eu trouxe isso como muitos e muitos outros casos que eu revelei. E ela foi vítima da Universal. O Hospital Moriá teve um erro médico, botaram uma válvula sem necessidade na cabeça dela e ela tem dores crônicas até hoje. Ela sobrevive por um milagre. Eu não sei como que ela, Edila, aguenta de dores crônicas dentro da cabeça. Dores crônicas. E vai lá o bispo, manda ela para o Acre. Eu não estou falando mal do estado do Acre, das pessoas que moram lá, mas na ocasião em que ela está, dentro das circunstâncias que ela estava, ela não poderia ser mandada para o Acre, cara. Como é que ela vai ser mandada para um estado que não tem condições de ter a estrutura médica para atender a necessidade dela? Mas fizeram isso cruelmente. E, na minha opinião, foi para matar ela. Na minha opinião, a iniciativa era matar ela. Vamos matá-la. Porque ela não pode, isso não pode recair sobre o hospital do nosso Senhor e Salvador Edir Macedo. Essa imagem de que o Hospital Moriá cometeu um erro médico não pode recair sobre o hospital do nosso Senhor. O Senhor do Renato, o Senhor do Lancena, o Senhor dos bispos, o Senhor dos obreiros. Quem é o Senhor da vida do obreiro? É Jesus? Não, o obreiro não tem vida social. O obreiro da Igreja Universal só serve para trabalhar. Só para trabalhar. E no caso da Edila, tá aqui, ó. Olha aqui que eu botei lá no meu Instagram. Fui desligada para morrer. Ex-esposa de pastor é exonerada após grave erro médico. Detalhe, foi mandada para o Acre para morrer. Ela não aceitou isso. Ela entendeu que eles mandaram ela para morrer lá. E lá no Acre, ela foi tirada da obra. É, meu amigo. E lá no Acre, ela foi tirada da obra. Foi mandada para morrer, porque no hospital do Bispo Macedo teve um erro e o que aconteceu? Foi tirada da obra. Eu tenho gente que eu conheço, que deve estar me assistindo agora, pastores que precisaram fazer hemodiálise, foram tirados fora também. Ficou doente? Tira fora. Vai dar trabalho? Vai dar custo? Tira fora. Pastor, bispa, minha esposa está doente. Minha esposa tem que fazer tratamento. Se vira, malandro. O problema é seu. Como eu noticiei, trouxe para vocês o caso de um pastor que o filho nasceu com o lábio leporino. Nasceu com o mesmo problema que a Viviane, a filha do Macedo, nasceu. E ele foi falar com o Guaraci Santos, o maior feiticeiro da Igreja Universal que está na Bahia. E o Guaraci Santos falou, se vira, meu amigo, vai no SUS, o problema é seu. E depois fica fazendo evento da família. Eu trouxe no meu canal, pesquisa no YouTube o vídeo que eu faço com depoimento. O pastor sabe que eu estou falando a verdade. Quem está cuidando da criança doente é a família da esposa. A família da esposa está cuidando. Ou você acha que o Macedo vai cuidar no hospital dele de quem tem doença? Vai mandar os filhos de pastores, as esposas com problema psicológico para lá. Uma ova, rapaz. Vai mandar uma ova. Ele quer mais que morra. Então, o caso Edila, o caso da Edila é para deixar bem claro para o Hospital Moriá que eu não tenho nem um pouco de medo de vocês. Não tenho medo de você. Você sabe o que eu estou falando, né? Os diretores do Hospital Moriá. O fim de vocês é o mesmo fim do Edir Macedo. Davi, mas no Hospital Moriá trabalha gente boa. Eu acredito nisso. Eu acredito que lá no hospital tenha pessoas boas, bons profissionais, médicos, cirurgião, enfermeiro, recepcionista, segurança, pessoa da área da limpeza. Tem muita gente boa lá dentro. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu não duvido que tenha pessoas boas, assim como na Record também tem. Infelizmente, o patrão de vocês é o próprio Satanás. Olha para mim. O patrão de vocês é o Satanás. Todos os funcionários da TV Record, todos vocês, de todos os países que estão me assistindo, o seu patrão é o próprio diabo, o próprio Satanás. Vocês sabem que é verdade. O jornalista que eu tenho muita estima, muito carinho, que eu tive a chance de falar com ele, Arnaldo Duran. Gosto muito do Arnaldo Duran.
inclusive muitas matérias na própria TV Record, que ele fez, são matérias maravilhosas sobre saúde alimentar. O Arnaldo Duran tem uma voz muito característica dele, uma coisa muito... Eu gosto muito do Arnaldo Duran, gosto muito, mas porque ficou doente, dispensaram o Arnaldo Duran. Arnaldo Duran teve um problema, ele teve um problema sério, uma doença chamada Machado Joseph, e mandaram o Arnaldo Duran embora, porque ficou doente. Graças a Deus ele entrou na justiça e a Record foi obrigada a recontratá-lo novamente. Na Universal, a Record, o Hospital Moriá e todas as empresas que fazem parte da mesma laia são iguais. Quem manda são eles. Se você não presta, você é tirado fora. Se você está doente, você é tirado fora. Você é mandado embora. Se você não presta para trabalhar, você é tirado fora. Você só tem valor quando trabalha. Você que é obreiro sabe disso. Você que trabalha de graça. Imagine funcionário, tem que fazer horas e horas extras. Pergunta para os ex-funcionários das rádios Record, Rádio Copacabana, Rádio 105, Rádio 104, as rádios espalhadas pelo Brasil aí, como é que vocês eram tratados? Como lixo, como vermes, como esterco. Desculpa, com todo respeito, mas era exatamente assim que bispos gostam de tratar as pessoas pisando no pescoço. Eu sou sobrinho de 2 bispos da Igreja Universal. Eu sei o comportamento de um maníaco, narcisista, louco. Eu sei como é que ele se comporta. Eu entendo como é que é. Então, quando a pessoa me ouve falar, ela pode pensar assim, isso é ódio. O povo da Universal que é sincero, tem muitos que são... A Universal tem 2 tipos de pessoa. Tem os sinceros e tem os cúmplices. O sincero talvez não entenda. Eu falei, gente, eu não acredito numa coisa dessa, gente. Eu achava que era santidade ao Senhor. Eu achava que o pastor e o bispo eram homens de Deus, viviam de sacrifício. Não, isso é mágoa, isso é ódio. Pergunta para João Batista se ele falava com amor. Pergunta para Jeremias. Quem fala isso é porque é um analfabeto bíblico, não conhece a Bíblia. A Universal não prega a Bíblia, eles pregam as loucuras da cabeça do Macedo. Porque se a pessoa conhecer o contexto bíblico e entender a indignação daqueles que falaram contra a hipocrisia nas suas épocas, eles falaram coisas muito piores. João Batista falou contra o adultério de Herodes. Imagine se eu falasse dos adultérios de bispos, dos casos extraconjugais, dos vícios, das noitadas, das baladas, das boates. Se eu falasse tudo isso que eu sei, desse nomes aqui, eu não posso dar nome porque não é crime você adulterar. Não é crime, é pecado você adulterar. É pecado você ser hipócrita, ser beberrão, ser alcoólatra, ser viciado. Ser viciado é pecado. E na Igreja Universal é exatamente isso. O problema todo são pessoas que estão tendo traumas que não tem como reverter. Durante anos eu vim trazendo denúncias e vejo obreiros tirando a própria vida, cara. Uma obreira do Rio Grande do Norte, eu não faço questão de repetir isso. 26 anos de obreira ateou fogo no próprio corpo. No próprio corpo, de uniforme de obreira. E tantos outros casos, obreiros que nem com a família falam. Sorri lá, contigo eu sou, vamos ilustrar. Mas que vencedor, aí canta, toma Santa Ceia, aleluia, oh aleluia, Espírito Santo, aí tá lá o obreiro, eu te amo sim, aí tá, olha o conjunto da coisa. Aquele bispo que tá cantando isso é um agressivo, xinga palavrão, enche a cara, é hipócrita, é mercenário, porque vive de oferta e sacrifício, tem um mês da igreja para bater, só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro, não visita ninguém, igual o seu Renato Cardoso, que nunca foi na casa de obreiro, nunca foi na casa de obreiro, nunca visitou obreiro. Renato Cardoso viaja de helicóptero. Eu mostrei para vocês o hangar, eu mostrei para vocês o documento da ANAC, ele comprou a aeronave, não está nem aí se você está pagando o ônibus para levar a gente para o evento de família. Se você pega ônibus, busão, se você tem motinha, tem carro, teu carro simples,
Está nem aí. Você acha isso justo? Responda, você que é membro da Universal. Ah, Davi, mas nós não temos o direito de falar. Nós temos que entregar nas mãos de Deus e deixar com Deus. Sabe como se chama isso? Omissão. E omissão é pecado. Imagine se Jesus fizesse o que tinha que ser falado. Imagine se os apóstolos não pregassem contra o pecado, contra a hipocrisia da sua época. É necessário ser dito. E tem mais. Agora eu vou entrar na parte forte agora. A parte quente vai vir agora. O caso da Edila foi o maior absurdo. Tentaram matar a Edila. Tentaram matar ela. E o Hospital Moriá cometeu um erro médico. Médico. O Hospital do Bispo Edir Macedo cometeu um erro médico. Ponto final. Então tá aqui. Agora vamos falar de outro caso aqui. Os pastores e esposas, a denúncia sobre o plano de saúde, como eu já falei para vocês, na Universal, o pastor é obrigado a ter o plano de saúde. Existe até um caso interessante, Clodomir, que deve estar me assistindo agora, o bispo Clodomir Santos, que está nos Estados Unidos, que inclusive eu estava conversando com um pastor hoje. Olha, gente, eu tenho 2 lives poderosas para fazer. Poderosas para fazer para vocês. Domingo vai ter uma quente e na terça-feira vai ter uma mais quente ainda. Domingo agora, no meu canal do YouTube, eu vou trazer uma live. Olha, gente, olha, tá piorando. Tá piorando a coisa tá piorando. E eu desafio publicamente, desses 8 anos, não teve um macho, não teve um corajoso que veio publicamente me refutar. Vem me refutar, vem. Me convida para um podcast, o True Podcast, para me sentar aí. Eu acabo com cada um de vocês nas palavras. Eu faço vocês passarem vergonha. Eu dou 5 minutos para vocês saírem com envergonhados dali. Eu duvido. Dei uma entrevista em São Paulo, 2 entrevistas em São Paulo. Uma, inclusive, está com 2,5 milhões de visualizações lá no canal do doutor Daniel Gontijo. Um abraço, doutor Daniel, do Caio Modesto, o Pod Cristo em São Paulo, e outros podcasts que eu fui no Chat Podcast, meus queridos irmãos lá, o Joelson, que eu tive a honra de participar. Milhares de visualizações. Eu publicamente trouxe essa questão. Me chama para um podcast. Me bota de frente para bispo. Eu não quero falar com pastoreco, não. Me bota na frente de um bispo que ele vai sair dali humilhado. É uma sem vergonhice. Você vai ter que explicar as metas de arrecadação, como teve bispo da Universal que diante do juiz, que é assim que eles fazem, diante do juiz, eles mentem. Fala para o juiz assim, não tem nem... Tem um bispo aí, um sem vergonha, que falou assim para o juiz, meta? Como é que ele falou? Tesouraria? Eu nem sabia que a Universal... A igreja não tem tesouraria. Ele dizendo que a igreja Universal não tem nem tesouraria. Eu acho que ele quer fazer o magistrado de idiota, de imbecil. Ele pensa que o advogado é burro. Mas tem gente que fala amém para isso. Tem gente que o bispo chega gritando lá, amém, vai arrebentar, tá ligado? Mas, na verdade, eles não são nada disso. São falsos. E eu não quis fazer parte dessa vagabundagem, dessa sem vergonhice. Não quis fazer. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. E como eu falei anteriormente, pastores são obrigados a ter o plano de saúde da live. O bispo Clodomir, em certa ocasião, teve uma situação bem interessante, que um pastor chegou e falou para o regional dele assim, olha, pastor, tá muito caro esse plano aqui, eu, minha esposa e minha filha, nesse caso o pastor tinha uma filha, né? Está pagando muito caro e a gente não está conseguindo ter atendimento que a gente precisa. Eu quero cancelar. Aí na cabeça do pastor, ele falou assim, eu recebo 5 mil. Olha aqui, gente, escuta direitinho para vocês entenderem o lance. O pastor ganha 5 mil reais de salário, casado, né? Com a filha. Ganha 5 mil reais. Aí vai descontando um monte de coisa, ele pega na mão dele, que é pastor da Igreja Universal, recebe por quinzena. Recebe no dia 5, eu acho que é assim, e depois no dia 15 recebe de novo, mais ou menos isso. É por quinzena. Ele, no total, ele pega os R$1.200 aí, de 5 mil, 1.200, 1.800, por aí. Vai ter essa variação. Aí ele falou assim, se eu cancelar o plano de saúde, vai entrar mais dinheiro, vou poder, né? Aí ele falou pro regional dele, pastor, ou bispo, quero cancelar o plano de saúde.
Não quero pagar porque eu não estou sendo atendido. Aí o bispo foi lá no Clodomir falar: bispo, pastoreco lá, pastorzinho, quer cancelar o plano de saúde. Aí chegou lá, peraí, foi lá cancelar. Aí falou pro bispo assim: bispo, o rapaz quer cancelar o plano de saúde, bispo. Aí o Clodomir falou: ele quer cancelar? Então faz o seguinte, ó, pode cancelar. Fala para ele lá que vai ser cancelado, tudo direitinho, vai ser cancelado, mas vai continuar debitando do salário dele. Vai continuar debitando o salário dele. Gente, vou dar uma opinião para vocês aqui que está mais do que claro. É uma lavagem de dinheiro, gente. É uma lavagem de dinheiro, gente. Dinheiro da oferta entra, vai todo para as empresas. A empresa vai, meu cara, crescendo. Não tem concorrência. A Record é R$1 bilhão que a Igreja Universal entra por ano. E mesmo assim está falindo. E mesmo assim está sendo destruída aos poucos. Mesmo com o dinheiro da Universal de maneira desproporcional com as outras emissoras, está sendo destruída para a nossa alegria. Construída com o dinheiro do crime, construída com o dinheiro da mentira. Você espera o quê? O que você espera de uma empresa que foi comprada na base da mentira e da enganação? Vai assistir o vídeo do Renato Suete falando no YouTube. Vai assistir. Assiste o Renato Suete falando quando conseguiram comprar a Record, inclusive o Edir Macedo, na compra da Record, para você que não sabe, no plano Collor, ele confessou que enquanto as pessoas tiravam a própria vida, ele dava gargalhadas. E você espera que o quê? Você está esperando o futuro na Record? Se eu fosse você que trabalha em qualquer departamento da Record, ou na Universal, ou qualquer empresa, vai se preparando para sair. Porque essa empresa é uma empresa amaldiçoada. Foi construída com sacrifício, com sangue, com doações de pessoas que disseram para elas mesmas: eu vou fazer a obra de Deus. Estou ajudando para o crescimento da obra de Deus. Então, você que está na Record, ou qualquer empresa do grupo, vai fazendo a tua vida para você sair fora. Porque o que vai vir sobre essas empresas não vai vir de homens, não vai vir de políticos, vai vir do próprio Deus, porque eles estão semeando coisas perversas e ruins. Eles não gostam de você. Não tem consideração a você, não importa quem você seja. Você pode ser o diretor, você pode ser o programador, você pode ser o melhor artista da Record. No dia em que eles falarem para você assim, tá fora, você tá fora e acabou. Vão mandar você embora e vão mandar você procurar na justiça ainda. Mete eles no pau. Vai pro pau com eles, quebra tudo no pau, na justiça. Porque eles não têm nem um pingo de respeito com as pessoas. Não tem respeito. Não tem respeito. Não tem respeito. Inclusive, eu tô vendo aqui o Kleber aqui falando sobre o Crivella. Vou trazer uma bomba do Crivella para vocês. Domingo. O Crivella, que segundo o jornalista Boris Casoy, era arrogante, prepotente. Eu conheci o Crivella, até já abracei o Crivella, até já estive com ele. Mas o Crivella, Marcelo Crivella, tentou silenciar, ou pelo menos censurar o Boris Casoy, quando o Boris Casoy falou de um ministro lá. Falou para o Boris Casoy: eles são poder e nós temos interesse. Bem, e agora, para fechar com chave de ouro, o número 7. Você sabe que nesses anos que eu tenho feito trabalho aqui nas redes sociais, você tem visto tudo que eu tenho colocado. Depoimentos, traumas, pessoas doentes. A filha do Clodomir saiu de casa correndo. Eu liguei para o Marcelo e conversei com ele. O Marcelo Roque colocou no canal dele, excelente. Eu liguei para o Marcelo e contei essa novidade para ele, que a filha do Clodomir fugiu de casa, não está mais aguentando, que filho de bispo não aguenta mais os pais. Teve até caso de filho de bispo da Universal que morreu de overdose, abandonado, sozinho. Eles não aguentam
a convivência com os pais. Você viu aí o Moisés que eu coloquei no meu canal, o Moisés que aparentemente está com depressão, aparentemente está falando de rejeição, está falando de um monte de coisa lá. Como é que pode uma coisa dessa? Sabe por quê? Eles não têm amor com os deles, eles não cuidam dos deles. Não cuidam, não cuidam. Não cuidam. Não cuidam. Então, eu quero dizer para vocês, a partir do dia 1º de maio, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Olha aqui, ó. Olha a hipocrisia, a baixaria disso. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma baixaria, gente. Isso aqui é uma baixaria. Depois de tantos casos de esposa de pastor doente, pastores dentro de casa, tem pastor da Igreja Universal agora se cagando e mijando, trancado num quarto, se cagando todo, doente. Você acha que isso aqui é uma brincadeira? Você acha que isso aqui é uma brincadeira? Você acha que a gente está aqui com discurso de ódio, com mágoa, não sei o que eles falam, né? Que tudo é ódio, a pessoa não gosta de ouvir a verdade, ela fala que é ódio. O ódio para ela é saber a verdade, é confrontar os seus princípios, que ela botou aquilo ali como a vida dela. Tem gente que a Universal é a vida dela, é tudo dela, é a mãe espiritual dela, é a vida dela, idólatra, pagão. A sua alma não é de Jesus. O Bispo Macedo fala, eu quero almas, e a sua alma é dele. Se a sua alma fosse de Cristo, a verdade ia abrir teus olhos. Você ia procurar o evangelho puro, sem barganha, sem essa loucura que eles têm aí dentro. As pessoas estão ficando paranoicas. As pessoas estão tendo surtos. Eu lembro na época que eu era auxiliar da Catedral de Duque de Caxias. O meu tio era bispo dessa catedral. Um pastor surtou, saiu peladão pelo meio da rua. De madrugada foram caçar ele de cueca. Mandaram polícia e tudo atrás dele. Você que sabe disso, 2004. Tem gente que sabe quem é a pessoa que eu estou falando, vou dizer o nome dele aqui. Um monte de pastor, esposa. Você sabe o que é você ouvir uma esposa de pastor falar a minha vontade é se jogar daqui de cima do 8º andar? Como é que pode? Aí tá lá domingo, Espírito Santo, Mas dentro da pessoa ela tá com uma opressão, uma cobrança, sendo humilhada por uma esposa de um bispo, sendo pisada, cobrada o dia todo, enchendo a paciência, enche a paciência, toda hora em cima. Aí sabe o que o Hospital do Bispo Macedo fez? Sabe o que eles estão fazendo? Olha aqui, ó. A mesma coisa que a Universal fez recentemente. A Universal lançou uma campanha um grupo chamado Help, atendimento emocional. Atendimento emocional. Conversa fiada, rapaz. Que atendimento emocional, eles nunca incentivaram ninguém a procurar psicólogo, nunca incentivaram ninguém a procurar psiquiatra. A procurar psicólogo por quê? Se você pode fazer uma corrente. Pode pegar o envelope para fazer uma corrente, fazer uma campanha. Hein? Aí estão botando agora aqui, ó. O Hospital do Macedo aqui, ó. Centro de Saúde Mental. A Live Empresarial Saúde, com parceria com a Colo Saúde, passa a disponibilizar o Centro de Saúde Mental, oferecendo atendimento especializado com equipe de psiquiatras, psicólogos, além de atividade terapêutica em grupo. O objetivo é promover o cuidado integral e contínuo dos beneficiários por meio de uma abordagem multiprofissional voltada à saúde mental e ao melhor desfecho clínico. Os atendimentos estarão disponíveis dia 1º de maio de 2026. A partir do dia 1º de maio, o Hospital do Bispo Macedo vai atender pessoas que têm problema psiquiátrico ou psicológico. É mole? Você acredita numa patifaria dessa? Agora querem atender o pessoal que tem problema psicológico. Agora eles querem atender quem está morrendo porque não aguentou a pressão psicológica. Interessante. Então quer dizer que agora vocês vão atender essas pessoas? Olha, sinceramente, com todo respeito aos funcionários, que não tem nada a ver com o Hospital Moriá.
Eu falo em respeito aos funcionários. Funcionário, pessoa que trabalha, tem que ganhar o pão de cada dia, que está ali. Mas eu vou falar uma coisa para você. O lugarzinho ordinário das trevas. Lugarzinho ordinário. Só hoje eu recebi mensagem aqui, ó. Acho que 10 pastores já saíram. Tá saindo pastor um atrás do outro. Tomara que todos saiam. Deixa o Renato sozinho. Deixa o Renato ouvindo a música da Cristiane, que ele deve adorar. A música da Cristiane. Ai, que dia. Ele deve adorar ouvir a Cristiane cantando. Ai, que dia, meu Senhor. Bota bem no seu ouvido, com fone de ouvido bem alto. Renato, o que você faz? Antes de fazer as suas reuniões lá que você faz, do Intelimen, aquelas palhaçadas todas, bota o fone da tua própria esposa cantando. Eis-me aqui, meu Senhor, tenho tanto para contar. Fica o dia todo ouvindo, Renato, para você ver como é que vai ficar a tua saúde emocional. Eu tenho pena de você. Renato Cardoso, que expulsou o próprio filho de casa. Eu entrevistei o Renato Cardoso no meu canal do YouTube. Renato Cardoso, não, desculpa, o Felipe. Eu entrevistei o Felipe Cardoso no meu canal. Expulsou o próprio filho de casa. Agora o Hospital do Macedo vai dar atendimento psicológico. Vai encher de esposa, hein? Eu quero ver se as esposas de pastores que estão com problema for lá, o que vocês vão dizer? Você está endemoniada, minha filha. Você está perturbada. Vai o obreiro falar da Universal que está precisando de atendimento psicológico. Vai um obreiro da Igreja Universal dizer, pastor, eu preciso de um psicólogo. Psicólogo? Toma aqui o envelope. Tu vai botar a tua oferta, vai levar esse azeite aqui, que não é azeite, é o óleo de fritar batata, vai se ungir todo, faz o ritual da cruz, não sei de quê, mandinga, heresia antibíblica, que não tem nada a ver com a Bíblia isso. Jesus não mandou fazer essas porcarias, mas eles cismam com isso. Fala lá, obreiro, que você tem que fazer um atendimento psicológico. E vai procurar saber quanto custa isso. Você acha que isso aqui é povão que vai lá? Tu acha que o povão que vai lá é o povão que vai estar participando disso aqui? Fala, faça-me um favor, rapaz. Tem um monte de artista da Record que vai querer procurar e atendimento psicológico no Hospital Moriá do Bispo Macedo. Não, vou lá agora. Ai, doutor, deixa eu deitar aqui. Doutor. O bispo não larga do meu pé, doutor. Eu não aguento mais trabalhar na Record. Não aguento mais. Olha, depois que eu trabalhei nos bastidores da fazenda, eu não aguento mais aquele cheiro de erva forte lá na fazenda. Fique imaginando para você ver como é que vai ser as coisas. Loucos. Vocês estão vivendo uma loucura. Biblicamente falando, vocês estão perdidos. Domingo tem outra denúncia que eu vou fazer. 9 da noite ou 10, talvez 9 da noite. Às 9 horas da noite eu farei uma transmissão para fazer uma nova denúncia. Talvez não seja tão importante quanto essa, que essa aqui tem a ver com a saúde mental. E é triste, pessoal. Por mais que eu use de ironia, por mais que eu fale nesse tom, eu tenho visto pessoas perecendo. E você acha mesmo que a gente vai ficar calado diante disso? Eu não sei até quando. Eu não sei. Talvez seja o meu último ano no YouTube. Está sendo muito desgastante, muito cansativo. Muito cansativo. Principalmente quando muita gente está no canal e pouca gente apoia. Poucas pessoas. Mas a verdade não está no canal Davi Vieira. Como eu falei anteriormente, repito. Busque a verdade. Tem interesse pela verdade. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí, quando eu não quis mais ser pastor da Universal, que eu não tinha noção dessas coisas, eu não tinha noção de como o buraco era mais embaixo, eu não tinha noção como uma coisa era mais nojenta e podre. Era uma fossa cheia de excremento, eu não sabia que era tudo isso. Foi ficando pior a cada ano. Pior. Eu fui até um dos meus tios bispos e perguntei por que eles são empresários. Por que os bispos da Igreja Universal são laranjas? Por que tem tanta coisa que as pessoas deviam saber e não sabem? Então nós temos que nos posicionar. Nós temos que trazer até as pessoas o conhecimento da verdade. A Universal é uma seita que tem partido político, tem banco, tem hospital,
hospital para ricos, tem várias empresas e os obreiros, na sua grande maioria, na miséria, doentes e, pior do que tudo, presos mentalmente. Continuam, tá ligado, tá amarrado, vai arrebentar. Estão amarrados, ligados ao Macedo e arrebentados. Exatamente isso. Gente, eu vou finalizar aqui essa transmissão. Agradeço a vocês que estiveram comigo até agora. Das plataformas que nós temos aqui, eu quero só agradecer a Deus por cada um de vocês. Baixa esse vídeo, baixa essa live, compartilhe o máximo possível. Vamos levar o conhecimento até as pessoas e pesquise cada informação que eu trouxer para vocês. Não divulguem fake news para ninguém. Ah, Davi, eu vi um vídeo do Macedo, um áudio dele. Na minha época não tinha esse negócio de IA. Quando eu comecei a trazer os áudios dos bastidores, não existia nada disso de IA. Nada disso. Mas se você vê hoje o Macedo falar que dorme em banheira de ouro, não compartilhe notícias mentirosas. Você não precisa mentir sobre ele. Você tem que falar a verdade. Fala a verdade. Tem banco, tem hospital, não tem diploma, falsificou diploma. Isso é tudo verdade. Tem heresias, a Universal é uma seita. O Templo de Salomão não entra morador de rua, não entra mendigos. Tem um monte de coisa que você pode parar e pensar. O pastor tem meta de arrecadação financeira, é obrigado a fazer vasectomia. Vai na verdade só. Não inventa moda, não. Se alguém falar alguma coisa do Macedo, pesquisa. Humildemente, vai no meu canal e vai lá ver se aquilo ali bate, se é verdade ou não. Se eu não souber, eu não vou falar para você. Eu sei de milhares de outras coisas, eu não posso falar aqui porque eu não posso provar. Mas o que é importante é levar as pessoas a abrirem os olhos e entender que o evangelho de Jesus não é isso e não está com eles. E ao Hospital Moriá e ao Grupo Life, vocês estão no erro. É a minha opinião, é o meu pensamento. Não interessa o que vocês possam pensar. Essa é a minha opinião e o meu pensamento. Eu conheço a Universal e vocês não são diferentes deles. É uma pena para quem é honesto e bom que trabalha nesses lugares. Eu vou pedir a Deus que Deus abra outras portas para vocês. Abençoe vocês em outros lugares, porque esse lugar aí, ó, essa Sodoma aí, um dia vai pegar fogo. Se não for agora, um dia diante do próprio Senhor, quando ele vier, tudo isso que eu estou dizendo vai ser revelado. Se você não acredita, se você que é fiel da Universal, não acredita, me condena, me julga. Esses dias aí o cara me falou que eu vou morrer com câncer no fígado, membro da Universal, devoto do Macedo, esse aí vai morrer com câncer no fígado, é isso que eles desejam para mim? E não é isso que Jesus nos ensinou, eu o perdoo por isso, mas um dia todo mundo vai saber que era verdade cada palavra. Cada palavra. Eu garanto para vocês que um dia a verdade vai aparecer, só que nesse dia não vai ter perdão, nesse dia não vai ter misericórdia, vai ser o dia do juízo. E o nosso dever é alertar agora, tocar a trombeta agora, fazer o nosso melhor agora para que as pessoas não caiam em armadilhas de falsos pastores, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que Ele te traga paz e força. Um ótimo final de semana. Amanhã tem um conteúdo devocional, mais uma pregação que eu fiz, que eu fui convidado para deixar uma pregação numa igreja, e eu fui lá de coração e deixei uma mensagem lá da graça de Deus, que eu nunca vou perder esses princípios, tá bom? Um abraço, pessoal. Ótima noite para vocês. Deus os abençoe. Tchau. Um abração. Fique com Deus. E você que está aqui no YouTube também, Deus abençoe a sua vida, que você tenha paz e força. Um grande abraço, eu os amo muito, tá? Deus abençoe vocês. Cadê o pessoal aqui? Todo mundo sumiu, meu Deus. Ah, tá aqui. Deus abençoe, pessoal. Um abração, hein? Fique com Deus. Quem puder dar um apoio lá, dá um apoio lá no nosso... Quem puder dar um apoio voluntário para a gente lá, vou deixar aqui, ó, 6529, 96529... 6930, quem puder dar o apoio aí no canal, esse aqui é o Pix de ajuda voluntária, quem puder dar uma força para a gente. Pessoal, eu preciso de um HD de 4 teras, original, quem puder me ajudar no próximo mês aí, que eu preciso guardar os arquivos, quem puder dar essa força para mim aí. Tem uns arquivos, tem uns HD que vende, mas é muito barato, eu fico preocupado porque é tudo ruim, tem que ser uma coisa original, boa, para eu poder guardar as coisas aqui. Quem puder me ajudar vai ser uma grande bênção, tá? Vou deixar aqui, ó. Esse aqui é o número do meu Pix que eu botei para quem puder ajudar. Um abraço, pessoal. Boa semana. Fique com Deus. Bom descanso aí.
Vão descansar, pessoal. Aproveita o final de semana, vai no cinema. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.